Nosso tema do ano, edificando a casa. Quem fez engenharia aqui? Levanta a mão. Amém. Está obsoleto esse negócio de engenharia, né? Agora é tudo no iPad. O pessoal se forma técnico. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele tem um projeto para nós edificarmos uma casa para a sua habitação. O mais básico que a gente precisa entender antes de mais nada, e a gente precisa se sujeitar, e nós precisamos nos render, é que o projeto é dele e não nosso, né? Diga para o seu vizinho, esquece o teu projeto. Diga para ele, teu projeto é bonito. Diga para ele, você caprichou, teu projeto é bom, né? Nós vamos crescer, vamos estudar, vamos nos formar, vamos trabalhar, vamos, né, florescer na vida. Projeto bonito, projeto de 80 anos, né? Máximo aí, 90. E olhe lá, tem um projeto bacana que foi você que realizou. Mas o nosso assunto aqui é outro. Nós não estamos falando de 80, 90 anos, estamos falando da eternidade. E precisamos contemplar o projeto de Deus para nós, e não andarmos nós nos nossos projetos. E para edificar uma casa, nós precisamos primeiro entender o projeto. Então, vai. Efésios 2, 21, 22, declara assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu tenho certeza que quando você foi fazer, o teu projeto de vida, você não tinha ideia de que tua vida, a casa onde você mora, a casa é esse corpício, amém? Que a terra há de comer, né? Nós somos uma alma vivente, temos um espírito e temos um corpo onde a gente habita. Deus nos tornou alma vivente. Tem dentro de nós um espírito que deve estar em comunhão com Ele, e nós habitamos aqui numa casa, num corpo. Esta casa, para a qual a gente faz tantos planos, ela precisa também estar debaixo de um projeto eterno, porque dependendo do que fizermos com esta casa, com os nossos membros, nós vamos passar a eternidade, ou num lugar ou no outro lugar. Eu tenho certeza que ninguém quer passar a eternidade longe do seu Pai, do seu Criador. Em sã consciência, o homem não quer isso. Se todos nós pudéssemos ter essa experiência de quase morte, como muitos têm testificado, ir lá e dar uma olhada no que nos espera e voltar para cá, a maioria se emenda na vida e passa a ter outros valores. Vira e mexe, a gente tem o testemunho de alguém que foi e visitou e se viu num lugar muito terrível, ou então muito bonito. A maioria muito terrível. E recebeu uma segunda chance e voltou para cá por ressuscitação, por, enfim, a medicina moderna, ou por, no fim da história, por vontade de Deus. Voltou para cá para contar onde esteve e muda. Muda porque percebe que o projeto que a gente tem para essa vida aqui passageira não alcança esse lugar para onde nós vamos na eternidade. Deus, que é nosso Pai, espera que a gente permita que o projeto dele faça parte do nosso viver. E o projeto dele é nos edificar para que Ele more em nós. Quando você vai construir uma casa, tua ideia, eu creio, é morar nela. Amém? Amém? Estão comigo? Acordaram? Aleluia! Amém. Você vai edificar uma casa, você vai construir uma casa, você vai fazer tantas etapas aí de edificação, e você vai querer morar nela. Deus nos constituiu, nos fez nascer pequenininhos, nos fez crescer e sermos edificados desde pequenininhos até a estatura de varão perfeito, é esse o projeto dele.
para que Ele habite em nós, e nós possamos ser templo de habitação de Deus. Ele quer nos edificar para a morada dEle no Espírito. Deus é Espírito, e Ele vai morar em Espírito, dentro de nós, dentro do nosso Espírito, que a Bíblia diz é por aqui, ó, desde o ventre do homem. É esquisito isso, né? Normalmente a gente não entende, a gente vem aqui domingo após domingo e diz, puxa, Deus quer morar em mim, que coisa boa, Ele é bem-vindo, entra na minha casa. E não entende nada do que isso possa significar. Deus morar em nós é algo tão sublime, tão maior, tão longe dos nossos olhos naturais, que você faz uma ideia assim de uma coisa que não é sólida, que não é palpável, morada de Deus. E na verdade o homem, ele deve deixar que esse projeto se concretize plenamente. E conforme o projeto anda, porque ele anda, você vai percebendo que Deus realmente, Ele está morando dentro de você, você está deixando e você está começando a perceber coisas que transcendem o natural, o que é sólido, o que é visível. E apesar de invisível, nós conseguimos perceber que o que é visível foi feito do que é invisível. A fonte e origem de todas as coisas é invisível aos nossos olhos. Quando deixamos o projeto de Deus se instalar em nós e começamos a ser edificados como uma casa para Ele, para a sua morada, começamos a perceber as coisas invisíveis dessa vida. Muita gente corre atrás de explicações para as coisas que não são palpáveis, que são invisíveis, e vão buscar respostas nos lugares mais loucos. Mais loucos. Mas o homem já se deu conta de que existem coisas invisíveis e que existem lugares que explicam essas coisas invisíveis, que são lugares loucos. O homem muitas vezes ele quebra a cara nessa busca pelo projeto original, por buscar explicações para as coisas que não se veem. Ele vai buscar em lugar errado, vai receber respostas erradas, vai eleger um Deus falso, vai acreditar na mentira. Muita gente acredita na mentira. Deus tem um projeto para você que inclui você rejeitar a mentira e acreditar na verdade. E se você deixar, Deus vai construir um caminho que vai te levar até a luz. Essa é a ideia da imagem. Pai, Filho e Espírito Santo construindo um caminho que vai te levar até a luz. Amém? Você, talvez, da boca para fora, pelo menos, pode ter optado, pode ter decidido, pode ter se deixado arrastar por Deus do império das trevas para o reino da sua luz. Fizemos isso um dia. A gente se deu conta de que estava andando em trevas, e as coisas estavam pretas, e a gente correu para Deus, e Deus te tomou e te levou para um lugar de luz, para o reino do Filho do seu amor, e nós nos fomos colocados ali. Mas quando chegamos lá, é mais ou menos como uma lâmpada 220 que você liga ela no 110, e ainda tem um dimmer que você calibra, e você está com uma luzinha baixinha. Deus quer que a luz intensa chegue até nós, e você está lá no reino da luz, mas você está fraquinho, pouca luz. Diga para o teu vizinho, Deus quer te levar no 380 volts. Você vai iluminar a cidade. Você vai iluminar os que estão ao teu redor. Deus quer te fazer brilhar. Deus quer construir um caminho que te leve à luz intensa. A palavra de Deus declara que lá onde Ele habita, não precisa mais do sol. Não precisa mais do sol, porque Deus irradia
a sua glória ilumina todo o universo onde ele habita. Imagina isso. Mas então, tratando de edificar a casa, nós temos não só um projeto, mas temos que cuidar bem das fundações. Estamos iniciando o ano, é tempo de cavar. Na semana passada, à noite, eu ministrei sobre nós nos arrependermos. É uma escavação importante a ser feita. Cavar para que as fundações estejam estabelecidas num lugar próprio e bem fundamentadas. O projeto de Deus é que a gente seja edificado uma casa para a habitação dEle. E para suportarmos o peso da sua glória, estão entendendo o que eu digo? A gente precisa de fundações sólidas e fortes, porque nós precisamos suportar o peso que é sermos habitação do Deus vivo. Esse é o projeto para nós. Esse ano nós vamos pôr esse projeto em andamento. Aí tem umas fundações, e eu trouxe o versículo de Efésios 2:20, que declara assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas não quer dizer que você venha aqui a cada domingo ouvir do apóstolo, como tem sido minha função, e do profeta, e dos outros demais líderes ministeriais, pastores, evangelistas e mestres. Não é vir aqui e a cada domingo você escutar uma história nova. A história é antiga. A história do Evangelho é velha. É velha não, ela já é antiga, não é velha. Ela é nova, mas ela é antiga. Não tem que inventar moda. E o que Deus espera é que a gente consiga, nos anos do século 21 que vivemos, na nossa vida, cavar fundo e colocar fundamento bem sólido e edificar a nossa casa sobre a rocha. E qual é a rocha? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Como pregou o pastor Robério, Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta para os seus discípulos, né? E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês estavam aqui ouvindo isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo, Jesus, que estava ali ouvindo, disse: opa, isso é diferente das definições dos outros todos, tão naturais. Pois eu te digo, Simão, que tu és Petros, e sobre essa Petra edificarei a minha igreja. A tradução para o português foi: pois eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí os homens puseram Pedro na praça de São Pedro, e de Pedro em Pedro nós chegamos até hoje, um Pedro atrás do outro, e acharam que edificar a igreja em cima de Pedro. Mas o original declara: pois eu te digo, Simão, tu és Petros, lasca de pedra, pedrinha. A palavra oficial é lasca de pedra, pedregulhinho. E sobre esta Petra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Qual é a rocha a que Jesus está se referindo ali? A rocha é aquela que Pedro anunciou. Essa é a rocha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, o torna a rocha sobre a qual a igreja vai ser edificada. E Jesus escuta Pedro falar e diz: puxa, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo,
Simão, tu és uma lasca de pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E Jesus começa a edificar a sua igreja sobre a rocha. Ele quer que esse fundamento que eu estou te transmitindo aqui, que foi transmitido a semana passada pelo pastor Robério, seja Efésios 2:20, fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Principal pedra de esquina é sobre a qual se coloca no canteiro de obra, e todas as medições feitas da obra são feitas a partir da principal pedra de esquina. Ela é a pedra fundamental. Ela é como se fosse o ponto zero de uma cidade, como o marco zero da Praça da Sé. Em torno daquilo se mede as distâncias, se mede tudo. Então, Jesus é a principal pedra, ela é colocada como a rocha, e ao torno e sobre ela é que nós vamos edificar a nossa casa. Amém? Temos que edificar para Deus, o projeto é dele. Não dá para a gente acordar todas as manhãs e passar o dia e ir dormir à noite sem nos envolvermos com o projeto de Deus para nós. Se você faz isso, você vive a tua vida natural. E ela termina, acaba. Gosto muito de ministrar em velório, porque ali o paulistano para de correr e olha para alguém que está na horizontal, num paletó de madeira, e diz, vai chegar meu dia. Todo mundo diz isso. Olha ali e fala, será que amanhã é o meu dia? Será que eu ainda duro mais uns 20 anos, uns 30, uns 50? Mas vai chegar meu dia. E ali a gente fala das coisas principais e do projeto eterno e da edificação que Deus quis fazer. E é legal quando o testemunho daquele que está ali na horizontal foi bom. E você fala, olha, façam como ele fez. Porque aqui, agora, nesse instante, nós temos esperança e fé do que continua e não termina. Nossa vida é imarcessível. A alma do homem é imarcessível. Imarcessível quer dizer não se extingue. Diga para o teu vizinho, teu corpinho vai para o pó, mas você vai continuar. Você não vai se extinguir nunca. Tua consciência de que você é você vai continuar. A tua alma é imarcessível, não se extingue. Agora, onde você vai passar a eternidade depende do que você decidir fazer hoje. Teu corpinho, igual ao meu, a gravidade puxa a gente para baixo. Sólidas fundações, né, de ginástica todo dia, amém? Fazem o teu corpinho ir um pouquinho além. Mas saiba que ele termina, tem prazo de validade. E quando ele termina, e você está lá na horizontal, cercado de flores, num paletó de madeira, aí as pessoas às vezes querem pensar no que me espera daqui para frente só naquele minuto, ou no último minuto. Deus quer edificar a tua vida para que Ele venha morar em você hoje, antes que você chegue nesse ponto. Mas o projeto vai adiante e para edificar a casa nós temos que contar também com mão de obra. Dá para ler? Tem um projeto, lançamos fundações e para uma obra andar precisa de mão de obra. Mão de obra de Deus. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11. Como vocês também já ouviram, o corpo tem diferentes membros. Um é mão, o outro é olho, o outro é joelho. E se quisermos ir, se minha mão decidir ir daqui até ali para socorrer alguém,
ela precisa da ajuda do pé, senão a mão não chega lá aonde há necessidade do socorro. Assim, o nosso corpo todo interage entre si e todos os seus membros, sendo um só corpo. Muitos membros, um só corpo. Muitos dons, muitos talentos, para um só corpo. Edificar uma casa ao Senhor fala de nós nos lixarmos uns aos outros. A palavra declara ali, exortai-vos. O que é exortai-vos? Exortar é quando você percebe que o irmão saiu do caminho e aonde ele entrou, naquele caminho que ele entrou, ou ele vai cair num abismo, ou o caminho não tem saída, e o caminho está errado, ou naquele caminho tem ladrões, e você o traz para o caminho certo. Isso é exortar. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos, fala de eu e você e eu, nos como que policiarmos uns aos outros, como que sermos os fiscais do plano do governo, na vida um do outro. E eu estou falando do governo celestial e não do nosso, senão, misericórdia, Tiraram o Papai Noel azul lá do nosso condomínio. O Papai Noel era azul, porque o vermelho estava comprometido até os dentes, estava roubando os presentes de todo mundo. Tiraram o Papai Noel vermelho, botaram um azul. Não estou falando desse governo. Esse governo, ele pode te afligir aqui a tua vida, pequena tribulação, por 80, 90 anos. Mas estou falando do governo de Deus, né? Edificarmos uns aos outros fala de nós trazermos as pessoas de volta para o caminho que leva a Deus. Exortar é não permitir que você, vendo o mal que pode acontecer na vida do teu próximo, você deixar ele se esbudegar na vida dele, quebrar a cara sozinho. Não. Então Deus nos deu ferramentas aqui entre nós. Diga aí para o teu vizinho, trata de gostar de mim. Deus me pôs aqui para te exortar. Amém? E trata de andar no caminho, viu? Não desvia do caminho não, que eu estou aqui para te policiar. Essa é a nossa função aqui, uns com os outros. Claro que isso é em amor, né? Não é na carteirada, né? Volta para o caminho, aqui quem manda sou eu. Não. Jesus não fez isso. É em amor, é por inspiração, né? Você mostra que o caminho que você está andando foi inspirado por Deus e os outros dizem, eu quero andar nesse teu caminho. Puxa vida, caminho bacana, não tem pedra no teu caminho? Meu caminho é cheio de pedra. Eu quero esse caminho aí. E olha que eu tenho subido e descido, e você anda reto, caramba! Nós precisamos nos exortar e mostrar o caminho uns para os outros em amor, com graça. Fazer a vida do outro mais fácil. Exortar fala de você ter o coração para fazer a vida do outro mais fácil. Diga para ele, está subindo e descendo? Está subindo e descendo? Pergunta aí. Fala, vem atrás de mim que eu estou andando retinho. Se é que você pode falar isso. Alô? Porque o apóstolo Paulo declara isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É mais fácil para nós, sabe o que é mais fácil para nós? É mais fácil um outro contexto bíblico. O outro contexto bíblico diz assim, perdoai-vos uns aos outros, que se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Aí é bom, porque você fala, não, eu te perdoo, eu preciso tanto de perdão, eu estou precisando acumular crédito de perdão para mim, está perdoado, tá bom, manda bala, está pronta mesmo. Outro padrão é como Paulo declara, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí é uma outra situação. Quer dizer,
olha, você está andando num caminho que está te ferindo, né? E está te cansando, e sobe e desce, um caminho horroroso. Vem atrás de mim, porque eu tenho um caminho, olha o que Deus fez na minha vida, e mostra um outro caminho, uma maneira mais excelente. E ser de meus imitadores significa, eu já andei por caminhos desse, e já me feri, e já me quebrei inteiro, e agora arrumei um caminho certo, reto, veredas retas, e não serra e sobe e desce, até enjoar, até vomitar. Não. Então nós vamos nos exortar uns aos outros. Vem para o caminho. Vem para cá. E precisamos de recursos humanos para edificar a casa. Mão de obra também fala de recursos humanos, mas eu tinha colocado apenas recursos, e aí eu dividi em dois, os recursos humanos e os recursos financeiros. Os recursos humanos, para nós edificarmos bem a casa, fala de Efésios 4, 11 e 12, que todos sabem de cor. Ele mesmo deu, Jesus deu. Jesus deu para a sua igreja, amou a sua igreja de tal maneira que deu para ela uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é para o teu bem. Para a obra do ministério, é para você realizar a obra, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos os 5 ofícios ministeriais como mão de obra que Jesus destacou e deu de presente para a igreja, para te aperfeiçoar. Catartismos, palavra preferida do Robério, ele tem uma camiseta impressa, catartismos, quando você vê o Robério com catartismos e o número 5 estampado, é esse o versículo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 ofícios ministeriais para te aperfeiçoar. Catartismos. Eu não vou entrar no mérito dessa palavra, ela tem muitos desdobramentos, não é só aperfeiçoar, equipar também tem na tua tradução, mas essa é a mão de obra que Deus, mão de obra qualificada, vamos chamar, para a obra, para o projeto dele ser implantado até o final, te transformar num templo onde Deus venha habitar. Ele tem mão de obra qualificada para você, disposto a essa mão de obra, ser aperfeiçoado. Diga para o teu vizinho, ninguém nasceu sabendo. É por isso que você é desse jeito, diga para ele. E é por isso que eu sou desse jeito. Ninguém nasceu sabendo. E como é que a gente vai descobrir? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores foram dados como mão de obra para te aperfeiçoar, para você descobrir. Eu descobri com 28 anos a verdade. Até os 28 eu fui levado, cresci como chuchu na serra. Fui crescendo, largado no meio da rua. E aprendi com os amigos no meio da rua. E fui indo. E foi um desastre. E foi um sobe e desce na vida, e uns altos e baixos, e um acerta e erra, horroroso. Mas com 28 anos, eu fui exposto à mão de obra especializada. Esses 5 ofícios. E eles me mostraram outra forma, muito mais excelente. E me mostraram que coisas que eu não nasci sabendo, e aprendi, que são verdades, e que cai a tua ficha. E Deus diz assim ainda, diante das coisas que estão sendo reveladas a nós, Ele diz, me prova, faça prova de mim. Eu estou a fim de te mostrar que isso é verdade. Tudo que você está ouvindo agora é real. Essas coisas invisíveis, de que você nunca tinha ouvido falar, que agora estão sendo anunciadas para você, essas coisas invisíveis são reais. Prova, me prova. Eu quero que você me experimente. Deus diz isso, e diz para mim, e eu o experimentei.
porque eu era sabido. Falei, opa, que história é essa? Está me contando tudo novo, eu aprendi tudo errado, será que é assim? Fui lá experimentar, para ver, e Deus se revelou na minha vida. A maioria aqui já sabe, eu não vou ficar contando minhas histórias outra vez, mas tive grandes experiências com Cristo. Muito legal. Amém? Recursos financeiros. Agora é a hora que você fica torcendo para eu declarar. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele dá para quem Ele quiser. Né? Eis-me aqui, Senhor. É dono de tudo. Estou aqui, é comigo mesmo. Recursos financeiros. Precisamos muito. Mas eu gosto de uma palavra bíblica. Recentemente eu comecei a gostar mais dela, que eu fui fazer uma viagem para Portugal, para conhecer os meus 250 primos, da descendência dos meus avós paternos. Fui meu pai e meu irmão, uma delegação lá para conhecer todos os marques que sobraram no Porto, em Portugal. Fui conhecer os primos. Uma das tias, que era irmã da minha avó, 9 irmãos, o meu avô 11 irmãos, por isso 250 primos, amém? 9 irmãos da minha avó e 11 do meu avô. Chegou a última que sobrou. Todos eles morrem com 100 anos, todos tomam vinho na mamadeira, amém? Aleluia! E meu avô morreu com 97 e a minha avó, eu nem lembro com quanto. A minha outra avó, 103. E aí fui lá ver a casa dessa minha avó, entro eu, meu pai, e o meu pai, 60 anos depois, voltou a Portugal. Ele tinha 20 e agora estava com 80. E a tia Adelina olhou para o meu pai e começou a chorar. Falou, Arthur, estás acabado, Arthur, tu estás acabado. Que bela recepção. A tia Adelina, que estava acabada, que já não via nada mais, olhou para o meu pai, que tinha 20 anos, agora com 80. Arthur, estás acabado. És tu, Tuzinho, és tu, Tuzinho, estás acabado. E aí ela veio cumprimentar a gente que ela não conhecia. Eu, meu irmão, minha irmã. A Suzy, a minha irmã Suzy. A Suzy. E a minha irmã já tinha estado lá uma vez e eles serviram para ela um prato horroroso, que era feito de cabeça de porco, que chamava não sei o que de farrabulho, uma tranqueira. Pois eu vou te fazer um farrabulho novo, Suzy. E ela não escutou aquilo, queria fugir. Fez o farrabulho para minha irmã e para nós. E falou, estás contente? Essa é a palavra que eu queria colocar para vocês. Estás contente? Ai, meu Deus. Diga aí para o teu vizinho, você precisa aprender a viver contente. Fala para ele. Recursos financeiros. Sei estar, escuta aí, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, contente, aqui. Tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é. Agora, não pense você que Ele vai ficar distribuindo ouro aí para quem não administra nada, não desperdiça tudo, e não faz um trabalho excelente, e não tem se edificado como uma casa para ele morar. Ele não vai. E não é só isso. O reino de Deus não consiste de dinheiro. Deus te abençoa sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. Imagina você que você pudesse ter tudo o que você precisa sem pôr a mão no bolso. Por exemplo,
Você tem que ir embora para casa, você pega um táxi, e o táxi te leva, e você diz, quanto é? Ele fala, não, está tudo certo, não precisa pagar. Aí você vai no supermercado, faz a compra que você precisa, pega o carrinho, passa no caixa, faz a conta e quer pagar, e a moça fala, não, já está pago. Não precisa pagar. O reino de Deus funciona dessa forma. Ele te constitui como seu embaixador, você edifica para ele um templo de morada para Deus, você é constituído embaixador, e embaixador tem as contas pagas. E quando você é embaixador, enviado para um reino longe, ainda eles multiplicam o teu salário. Caiu a conexão. Caiu aqui? Jesus. Multiplicam o teu salário para você viver longe de casa e pagam as tuas contas. Diga para o teu vizinho aí, sou eu esse daí, embaixador do reino, sou eu. Minhas contas estão pagas. Eu sei viver contente de qualquer jeito. Tem horas que a coisa aperta, mas Deus vem em nosso socorro. Tecnologia é uma bênção. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Ele está querendo saber se eu fico contente em todas as situações, amém? Eu te louvarei, meu bom Jesus. Fica aí, amém. Numa obra em que, nós estamos terminando, numa obra para edificar uma casa, para morar, a obra, ela passa por uma medição. Medição fala de nós acompanharmos o andamento da obra, e aqueles que foram empreitados para construir a obra, eles recebem conforme a medição. Então você chega lá na obra e mede o que já foi feito. Bom, já foi feito as fundações, então fundações está liberado para pagar. Paga o pessoal das fundações. Agora a obra andou e agora já está na alvenaria. E junto com a alvenaria está correndo a elétrica e a hidráulica. E você faz uma medição do que já aconteceu, se já puseram o cano, se já puseram o fio, se já puseram as paredes, e vai pagando conforme o andamento da obra. Medição. No nosso caso, nós estamos sendo medidos se nós realmente estamos sendo edificados como uma casa para Deus morar em nós. Estamos sendo medidos. Tem um termômetro que nos mede, ok? 1 João 2, 9 e 10 declara, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, na hora de medir o andamento das coisas na nossa vida, o termômetro é o quanto nós amamos os irmãos. Aquele que odeia o seu irmão continua nas trevas, mas o que ama o seu irmão passou das trevas para a luz. E eu acho que você está aí raciocinando, eu nem amo, nem odeio, nem conheço, nem sei quem é. Que história é essa de irmão? Na verdade, quando a gente passa das trevas para a luz, a gente passa a se importar com o irmão e querer ajudá-lo e conhecê-lo e não viver para nós mesmos, mas vai viver para os demais. E olharmos para o outro em maior honra do que a nós mesmos. O primeiro termômetro nos mostra isso. Continuamos querendo olhar só para o nosso próprio umbigo? O problema nos aflige é o nosso mesmo, eu não ligo a mínima para o que o outro está vivendo, eu não quero nem saber se explodiu, ou se matou a criança, ou se isso, ou se é o outro, eu não me importo, o negócio está longe de mim,
Então, quem passou das trevas para a luz, deixa de aborrecer o irmão, de não ligar para nada, para agora se importar, e para socorrer, e para amar, e para querer saber. A pior coisa é você não querer saber de nada. Não estou nem aí, não quero nem saber. E viver como se o outro não existisse. Mas quem passou para a luz, ama o seu irmão. Precisa desenvolver esse amor. Deixa de olhar para os seus próprios interesses, o seu próprio umbigo e a sua agenda. E olha para necessidades. Quando você olha para as necessidades dos outros e supre as necessidades dos outros, sabe o que você vai colher? Você vai colher todo mundo olhando para as tuas necessidades. O mais legal disso é que quando você olha para as tuas próprias necessidades, você é um cara para socorrer um cara. Quando você olha para as necessidades dos outros todos e vai em socorro deles, todos os outros que receberam socorro vão se mobilizar para te socorrer. É isso que você colhe. Então já não é mais você para socorrer você mesmo, é uma família inteira. Nós todos para socorrer um. É aqui que a gente mede como é que está indo a obra. Como é que está indo a obra na nossa vida? Eu estou no ministério tal e me dispus a fazer tal coisa e ajudar em tal obra. Aliás, deixa eu já dizer uma coisa para vocês de antemão. Nós temos uma obra social grande aqui já, implantada. Recebemos 140 crianças todo dia para café da manhã, almoço, reforço escolar, aula de computação. Vocês conhecem, já sabem do que eu estou falando. Nós temos um ministério com terceira idade, com os idosos, que acolhe aqui quase 400 idosos por semana. Todo dia tem 100 e tantos idosos aqui fazendo dança sênior, aula de espanhol, aula de computação também, etc. O prédio não fica vazio nunca. Amém? Porque o verdadeiro cristianismo que Deus nos chamou a praticar é cuidar da causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esse é o verdadeiro cristianismo. Cuidar da causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Estamos buscando realizar isso. Amém? Mas Deus nos pôs no nosso coração, conversando com o pastor Robério essa semana, e agora eu vou buscar uma casa aqui em volta, que nós vamos chamar de estalagem. Esse é o nome da casa que Deus nos deu. Estalagem. Por que vai chamar estalagem? Porque o bom samaritano pegou um cara que foi roubado e ferido de morte no meio do caminho e levou aonde? Para a estalagem. Então nós vamos inaugurar daqui a pouco a estalagem. E eu conto com a tua participação. É nisso que você vai medir a quantas anda a obra de Deus na tua vida. Alguns já se levantaram e falaram, eu vou dar banho neles. Para mim. Falei, amém. Mas é mais do que isso. Nós vamos ter que mudar as circunstâncias de vida dessas pessoas que precisam muito de socorro, senão vão morrer. Estão largados no meio da rua, aflitos, em todos os níveis, né? Tem muito drogado, gente que fala 3 idiomas vivendo na rua. Horrível. Deus nos chamou para isso. E o que mede a quantas anda a obra que nós temos que realizar de edificar a casa nossa, em nós, uma casa para Deus, é esse amor. Se amamos os irmãos. Terminando. Prazo. Tem prazo. Toda obra tem prazo, amém? E tem que entregar a obra. 2 coisas, né? Quem já recebeu um apartamento que comprou atrasado? Levanta a mão aí. Ó. A incorporadora pegou teus cheques e te prometeu entregar tal data e atrasou. Diga para o teu vizinho aí, Deus não se atrasa nada, nem um segundo. Deus não está atrasado. Alguns acham que ele atrasou, que ele foi morar longe e largou a gente aqui. Não, meu irmão, Deus não está atrasado nada.
Deus cumpre prazos, há prazos para serem cumpridos. Tem uma duração essa obra. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9. Quando é que termina a obra de edificar uma casa para Deus na nossa vida? Termina quando eu e você formos parte dessa multidão que agora está diante do trono e perante o Cordeiro lá no céu. Aí terminou. Viu? Até lá você está em obra. Goste você de poeira ou não, goste você de cheiro de tinta ou não, goste você de sinteco ou não, você está em obra. E nós precisamos encarar isso. Estamos em obra. E a obra só termina quando estivermos de pé diante do Cordeiro. Até lá é prazo de obra. Estamos dentro do prazo. Quando chegarmos lá, terminou. Combatemos o bom combate, guardamos a fé, estamos diante do Cordeiro, em pé diante do Cordeiro. Até lá você está em obra. E não ache você que você já está no acabamento, e você está bonito pra caramba, e o outro ali, coitado, nem lançou fundamentos ainda, e então você é muito melhor que ele. Você é bonitão, bem acabado, o cara é rústico. Não. Sabe por que não? Porque o reino de Deus é como um dono de casa que saiu para contratar pessoas para trabalhar para ele. E ele pegou e o cara trabalhou a vida inteira e recebeu um salário do dia de trabalho. E ele pegou um outro que, em vez de entrar de manhã e trabalhar esse dia e receber o dia de salário, ele faltava 1 hora para acabar o período de trabalho, ele entrou no finalzinho, trabalhou, e Deus resolveu que ele também ia ganhar o dia todo, e deu para ele 1 denário, do mesmo jeito. E a Bíblia diz, e os últimos serão os primeiros. Viu? Então não adianta você ficar nessa de, eu já estou nas pastilhas e instalaram todas as hidráulicas e está tudo legal, os armários já estão prontos, o sinteco foi polido e olha esse cara, acabou de chegar. Os últimos serão os primeiros, recebe a mesma coisa que você, e se você quiser medir bem a tua maturidade, e se Deus está realmente edificando uma casa em você, é você amar esse cara, que acabou de chegar. Você passou a vida inteira dentro da igreja, é crente pra caramba, e chega um aqui agora que experimenta Deus assim, que te deixa com ciúme. Você fala, acabou de chegar, está se achando, já está se achando, ó. E Deus me disse, Deus falou, e não sei o quê, e isso. Você fica com ciúme, passa a vida inteira e tem angústias na vida, né? Você aprendeu a se contentar no pouco e no muito. Você se deu melhor no muito, não foi? Gostou mais, amém, eu também. Mas a gente foi aprendendo, aí chega no último minuto, recebe a mesma coisa que você, e Deus diz, entra no meu descanso. Tem prazo, e o prazo é, quando nós estivermos de pé diante do Cordeiro, terminou a obra. Lá, eu não sei se vai ter outra obra. Tem um texto de Apocalipse que diz que a árvore da vida dá as suas folhas a cada mês para a cura das nações. Quem sabe a gente ainda vai pastar e comer muita folha de árvore lá para ser curado ainda depois dessa vida. Pode ser. Mas a obra que a nós nos compete realizar aqui, termina quando a gente estiver lá, diante do Cordeiro. Aí tem uma entrega. Aleluia. É entrega da obra. Amém? Última passagem que eu vou ler para vocês. Está lá em 1 Coríntios 15. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força.
porque convém que reine o Senhor Jesus, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que é Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o fim da obra. Deus vai ser tudo em todos. Terminou a obra, está entregue. E Jesus vai entregá-la ao Pai. E o Pai será tudo em todos. Amém? Nesse lugar aqui, ó. Dá para ver? E nós vamos entrar para casar. Tá? Aqui está o casamento. Amém? Vamos chegar lá em cima. Deus será tudo em todos, porque nós vamos casar. A Miriam e a Amada, que ficou viúva, veio nos visitar agora, visitar a irmã, a Terezinha Amada. Ela mora em Nova York, a Miriam. Ficou viúva, ela vai voltar para o Brasil. E ela ficou muito surpresa, porque a lei em Nova York, que é um estatuto firmado em cima da Bíblia, declara que lá, marido e mulher, aos olhos da lei em Nova York, são uma pessoa só. Então, tudo que o marido produziu, não é que passa a ser dela, já era dela. Ela é herdeira, e não tem quem tire, porque debaixo da lei em Nova York, marido e mulher são olhados, tratados, vistos na lupa da lei como um. Essa é a palavra de Deus. Nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. Quando o Senhor quis exemplificar o que Ele queria viver conosco, o relacionamento que Ele queria ter conosco, Ele inventou casamento. E disse, olha para isso, marido e mulher são um. Não mais dois, mas um. Um só. Esse tipo de relacionamento em que os dois se tornam só um, é o relacionamento que eu quero ter contigo. Olha para o casamento, e você vai ver como é que eu, Deus, quero ser íntimo contigo. E nós vamos nos casar com Cristo, somos chamados a noiva de Cristo, vamos entrar para nos casar com Ele, e Ele vai ser tudo em todos, porque nós vamos nos casar com Ele. E Ele vai ser um comigo, um contigo, e eu um contigo, e um com Ele, e nós todos um. Amém? Amém. Esse é o projeto. Enquanto não terminamos, enquanto isso não foi entregue, continuamos aqui em obra. Termina. Travou de novo. Todos sabem o meu nome aqui, né? Arles é o meu nome. Arles, ok? Arles, né? Porque o mundo está se tornando wireless. Wireless. Isso aí é wireless, atuando. Essa coisa aí. Fazer o quê? Quero orar contigo, porque eu sei que alguns estão com a obra embargada, chegou um fiscal lá e fechou a obra, e você não sabe o que fazer, ou não consegue nem tirar licença para começar a obra, tua obra está mal, e você precisa desesperadamente entender tudo isso e retomar a obra para ser edificado como uma casa. Entendeu agora as implicações eternas disso, e você precisa tocar a obra.
Como é que está a tua obra? Está tocando aí a tua obra? Como é que está a tua edificação? Em que ponto você está? Você parou na fundação? Você não foi adiante? Não está sendo medido o andamento da tua obra e ela estagnou? Não vai a parte alguma? Deus, Ele colocou mão de obra especializada para nós, uns aos outros, nos outra vez trazermos para um caminho onde a obra anda e onde nós somos edificados. Casa, templo de Deus. Então, antes que você fique assim muito meditabundo, de olhos fechados e durma, fique em pé.